Salve da igreja com a paz do Senhor, amém? Hoje vamos dar início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e como sempre vamos começar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais uma vez estarmos reunidos na sua presença, meu Pai, para apresentar a nossa vida, Deus, a nossa mente, o nosso entendimento, para que o Senhor nos use, Deus, com sabedoria e graça, para que o Senhor, Deus, venha nos dar sabedoria, Deus, para que o Senhor venha aumentar, Senhor, o nosso conhecimento da Tua Palavra, que nós possamos aprender e praticar aquilo que nós temos aprendido, Deus, que o Senhor nos dê entendimento, meu Pai, que o Senhor repreenda, Deus, tudo aquilo que vem para nos distrair, que vem para nos afastar da Tua presença, Deus, para nos desviar dos Teus caminhos, que o Senhor venha nos fortalecer, meu Pai, repreender, Deus, todo o mal das nossas vidas, toda a enfermidade, toda a preocupação, meu Pai, toda a tristeza, todo o desânimo, tudo aquilo que não vem de Ti, Deus, que o Senhor repreenda agora em nome de Jesus, meu Pai. O Senhor conhece a vida de cada pessoa que está assistindo essa aula, Deus. O Senhor sabe qual é a necessidade de cada um, meu Pai, o que cada um está passando, meu Deus, qual é a preocupação, meu Pai. E sabemos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Que o Senhor sabe, Deus, tudo aquilo que nós precisamos e que o Senhor supre as nossas necessidades e realiza os nossos sonhos, Senhor. E por isso nós te agradecemos, meu Pai, te louvamos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, a lição de hoje, né, mais uma parábola, nós vamos falar sobre a parábola do ladrão da noite. Nós vamos ler o texto que está em Mateus capítulo 24, do versículo 42 ao versículo 44, que diz assim: Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Essa parábola que nós lemos, ela também está lá no livro de Lucas, capítulo 12, do versículo 39 ao 40. E essa parábola ela foi contada por Jesus na semana em que ele foi traído. E ela está no final do sermão escatológico. Na última aula a gente já falou também, né, desse sermão escatológico, que está em Mateus capítulo 24. E aí nesse sermão, Jesus ele deixa exortações sobre vigilância. E no sermão escatológico, o Senhor ele fala sobre coisas que acontecerão nos finais dos tempos, né? Sinais, coisas que vão acontecer com as nossas vidas, que vão acontecer com o mundo. Então é um mini apocalipse. E assim, é só um capítulo, mas tem muitas informações e vale a pena a gente ler, né, e estudar o que está escrito nele. Então, após esse sermão escatológico, né, que o Senhor Jesus fala sobre o final dos tempos, o Senhor Jesus ele conta várias passagens, seis parábolas, na verdade, sobre a importância de nós estarmos vigilantes. Então, essa parábola de hoje é uma parábola curtinha, né? Os irmãos viram que tem apenas 3 versículos, mas a mensagem dela, o ensinamento que Jesus quer nos dar através dela, ele é muito importante. E assim, o que diz nela, né, que nós devemos estar vigilantes e que nós devemos estar preparados para a volta de Jesus, significa que nós temos, né, quando nós estamos vigiando e quando nós estamos preparados, nós temos tudo aquilo que nós ensinamos nas outras parábolas, né, tudo aquilo que Jesus ensinou nas outras parábolas, né, significa que nós nascemos de novo se nós estamos preparados, significa que nós ouvimos e obedecemos a palavra de Deus, significa que nós somos misericordiosos, como o Senhor Jesus quer que nós sejamos, que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Então, tudo o que Jesus ensinou nas outras parábolas, se você está vigiando e está preparado para a volta do Senhor Jesus, significa que você tem isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, ela é muito importante, apesar de ser curtinha. Então, Jesus havia afirmado para os seus discípulos, né, mais de uma vez, que com certeza ele voltaria. Então, ele disse que ele ia morrer, que ele ia passar por muitas coisas, mas que ele voltaria. Então, assim, nós sabemos disso, que Jesus, ele vai voltar. Essa é uma certeza, é uma informação que nós temos.
E aí nessa parábola, Jesus faz uma comparação com um ladrão. Por quê? Porque nós sabemos que os ladrões existem, mas nós não temos certeza se o ladrão ele vai vir na nossa casa. E o que a gente faz? A gente se prepara. Então a gente coloca cerca elétrica, a gente coloca grade, a gente coloca trancas, cadeados. Hoje em dia, né, tem muita tecnologia, coloca câmeras, né? Então tudo o que nós podemos a gente faz para proteger a nossa casa. Quem tem mais dinheiro coloca seguranças, né, pessoas vigiando, guardando a casa. Por quê? Porque nós sabemos que os ladrões existem e eles podem vir de surpresa nas nossas casas, então nós temos que ficar vigilantes. Então, o elemento principal do ladrão é a surpresa, porque ele não avisa quando ele vem. Ele não passa na sua casa de manhã e deixa um recadinho, hoje à noite eu vou na sua casa. Não, ele não faz isso. Até porque se ele fizesse, a gente aumentaria ainda mais a segurança, né? Chamaria a polícia, faria alguma coisa a mais para nos proteger desse ladrão, a gente se prepararia. Só que Jesus, a gente sabe com certeza que ele vai voltar, porque ele já disse que ele vai voltar. Mas ninguém sabe quando Jesus vai voltar, nem o próprio Jesus. Então, assim, é muito importante, né? E aí Jesus, ele fala nisso, nessa parábola e em outras parábolas, a importância de nós estarmos vigilantes, né? De nós estarmos preparados, de nós estarmos sempre prontos para a volta de Jesus. E aí Jesus, ele faz essa comparação com o ladrão por causa do elemento surpresa. E não só Jesus usa a figura do ladrão para fazer a comparação com a volta de Jesus, mas também os seus discípulos fazem essas comparações. Então, assim, Paulo falou sobre isso, Pedro falou sobre isso. Então, Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, ele diz: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E aí, Pedro falou assim praticamente a mesma coisa, tá lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Então, assim, todos fizeram essa comparação da volta do Senhor Jesus com o ladrão que vem à noite. Por quê? Porque a gente não sabe quando o ladrão vem. E, na verdade, o ladrão a gente nem sabe que vem. Mas o Senhor Jesus, nós sabemos que ele vem, mas nós não sabemos quando ele vem. Então, nós nos preparamos para o ladrão não entrar na nossa casa, mesmo não tendo certeza. Mas Jesus, nós já sabemos que ele vem, e a palavra do Senhor nos diz que nós temos que esperar pela volta de Jesus vigilantes, né? Nós temos que estar prontos, nós temos que estar preparados. Sabe quando você vai receber uma visita? O que você faz? Você arruma a sua casa, né? Se tem alguma coisa fora do lugar, você coloca tudo no lugar certinho, você limpa, você prepara um lanche. Então, você prepara a sua casa para receber aquela visita. E aí, você já viu que tem pessoas que a casa dela tá sempre pronta? A casa tá sempre arrumada. Então, a visita pode chegar a qualquer momento que a casa vai estar pronta, a casa vai estar arrumada, a pessoa vai estar preparada. Tem gente que é assim, né? Tem gente que não, que deixa as coisas mais assim um pouquinho bagunçadas, desorganizadas, mas tem gente que está sempre pronto, sempre preparado. Pode chegar a visita a hora que for, que aquela pessoa não vai ser surpreendida, porque ela está sempre pronta, a casa está sempre arrumada, ela tem sempre alguma coisa pronta para servir ali para aquela visita. Então é assim que o Senhor quer que a gente esteja, né? Como essa pessoa que está com a casa sempre organizada, sempre arrumada. Nós temos que organizar a nossa casa, nós temos que arrumar a nossa casa, nós temos que estar preparados para quando o Senhor Jesus voltar, para quando o Senhor Jesus vier. Então, a grande lição dessa parábola se resume nisso, né? Vigiai. Vigiai. E essa vigilância, ela é um estado de espera ativo. Você vai vigiar como? Você vai esperar como? Você vai esperar passivo, sem fazer nada, dormindo, descansando? Não é isso que o Senhor quer. Nós não podemos simplesmente esperar. Nós temos que esperar de maneira vigilante, e a Bíblia nos diz o que nós devemos fazer quando nós estamos esperando. Nós não podemos ficar de braços cruzados, nós não podemos ficar dormindo. A Bíblia fala: desperta, ó tu que dorme,
né? Os campos, eles estão prontos, eles estão brancos para colheita, mas os ceifeiros são poucos. Então nós temos que trabalhar, né? Nós temos que evangelizar, nós temos que orar pelos enfermos. A Bíblia fala de várias coisas que nós devemos fazer enquanto nós esperamos pela volta de Cristo. Não é simplesmente esperar sem fazer nada. Aí eu vou ficar aqui, eu tô só esperando Jesus voltar. Não, nós temos que fazer, nós temos que agir, nós temos que trabalhar. O Senhor Jesus quer que a gente espere trabalhando, que a gente use os nossos dons e talentos, que a gente faça aquilo que nós nascemos para fazer, aquilo que nós somos chamados pelo Senhor. Então, assim, por isso que é importante a gente ler a Bíblia, a gente conhecer a Bíblia. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não entendo a Bíblia. É porque lê pouco. Quanto mais você lê, mais você entende. Então, tenha o hábito de ler a Bíblia constantemente, todos os dias, porque quanto mais você lê, mais você vai aprender sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, para o mundo, para as pessoas. Então, a Bíblia fala o que nós temos que fazer enquanto nós esperamos pela volta do Senhor Jesus. Então leia a Bíblia todos os dias, leia um livro, leia outro livro e leia, estude a Bíblia, porque isso é importante, é fundamental. Quanto mais você lê, mais você aprende, mais você entende, amém? E aí tem uma parábola que o Senhor Jesus ele conta logo em seguida a essa parábola que nós lemos hoje, do ladrão da noite, que é a parábola do servo bom e do servo mau. E nessa parábola ele fala de como é que nós devemos esperar. Porque nessa parábola, o Senhor fala que o Senhor viajou, né? E deixou os servos cuidando ali dos seus conservos. E aí tinha um servo bom e um servo mau. E o servo bom, ele fez tudo que o Senhor esperava que ele fizesse, né? Tudo aquilo que o Senhor faria. Ele trabalhou, ele cuidou dos outros conservos, ele foi correto, ele foi justo, ele foi misericordioso, né? E tudo. Mas o servo mau disse que viu que o Senhor demorava, e aí ele começou a espancar os seus conservos, e aí ele começou a se juntar com os embriagados, e ele bebia e participava de farras e festas e essas coisas. E muitas pessoas estão agindo dessa maneira. Mas o Senhor Jesus está demorando, eu nem sei se ele vai voltar. Então as pessoas começam a viver irresponsavelmente, começam a viver como se Jesus não fosse voltar, como se Deus não existisse e como se as nossas ações não tivessem consequências. Então, tudo aquilo que a gente faz tem consequência. Então, na parábola do servo bom e do servo mau, o servo bom, ele teve consequências que foram boas, porque ele fez aquilo que o Senhor esperava que ele fizesse. E o servo mau, ele teve consequências que foram ruins por aquilo que ele fez. E então diz que o servo mau, ele foi castigado, e aí termina a parábola dizendo assim, e lá haverá choro e ranger de dentes. E eu já falei sobre isso antes, né? Quando a Bíblia fala que a pessoa foi colocada num lugar que haverá choro e ranger de dentes, a Bíblia está falando da condenação, da morte eterna. Então, assim, quem vive como o servo mau, dissolutamente, como se Jesus não fosse voltar, como se Deus não existisse, vai para esse lugar onde haverá choro e ranger de dentes. E isso não é punição, isso é consequência, porque nós temos a opção de fazer aquilo que Deus quer e nós temos a opção de fazer aquilo que nós queremos sem levar em consideração a vontade de Deus. Mas nós temos que saber que todas as nossas atitudes, todos os nossos comportamentos, eles têm consequências. Então, se você acredita em Deus, se você faz a vontade de Deus, você vai receber a consequência pelo seu comportamento. E assim, gente, a Bíblia fala que Deus, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, e quando a gente obedece ao Senhor, ele faz coisas incríveis nas nossas vidas, né? Ele age de maneira que a gente não espera, ele nos surpreende com bênçãos, com maravilhas, ainda nessa vida aqui, ainda nessa terra, não é só na vida eterna, não. É aqui mesmo que o Senhor nos abençoa, que ele cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. Então o Senhor Jesus, ele fala isso, que nós devemos esperar, mas esperar vigilantes. Né? E o que é essa espera vigilante? Aí o Senhor Jesus fala sobre essa espera vigilante também na parábola das 10 virgens, que nós já estudamos, né? Que nós temos uma aula sobre isso. Eu vou até deixar o link aqui embaixo. Depois, quem não assistiu, assista. Então, ele destaca que a vigilância correta é aquela que se traduz num zelo perseverante. Você não vai
vigiar somente por um momento e você não vai estar preparado apenas em algum momento da sua vida. É perseverante, você está pronto sempre, né? As virgens que eram sábias, elas tinham azeite para passar ali talvez a noite inteira esperando o noivo. E as virgens imprudentes, elas levaram apenas a sua tocha acesa, só que sem o azeite. Então, aquele que espera de maneira perseverante, ele está sempre pronto, ele está sempre preparado, ele tem azeite sempre. Porque ele não sabe quando Jesus vai voltar, mas ele sabe que Jesus vai voltar. E ele quer estar preparado para esse momento. E outra coisa assim que é muito importante a gente falar, que o próprio Jesus, ele afirma que nem ele sabe quando ele vai voltar. Somente o Pai, somente Deus sabe quando é que será a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, sempre que você ouvir alguém, algum profeta, alguém que se diz aí o sabido, falando, marcando data para a volta de Jesus, não acredite. Por quê? Se nem Jesus sabe, como é que essa pessoa vai saber? Por um acaso ela é Deus? E a gente vê direto pessoas, né, marcando data para a volta de Jesus, marcando data para o fim do mundo. Então, assim, gente, essas pessoas, elas não sabem. Então, não acreditem, não levem em consideração. Quando você ouvir alguém falando isso, você saiba logo que é um falso profeta, que é um enganador, que é um mentiroso, que é alguém que está querendo enganar as pessoas, talvez seja até louca, né, e não sabe. Então, assim, conheçam a palavra de Deus. E Jesus diz isso, nem ele sabe. Então, se Jesus não sabe, as pessoas também não sabem. Então, pode aparecer quem for falando que Jesus vai voltar a tal data, não acreditem, porque essa pessoa ela não sabe. Amém? Como nós falamos, né? Os verdadeiros seguidores de Jesus, eles devem estar preparados o tempo todo. Eu falei o exemplo da casa, né? Que existem donas de casas que elas mantêm a casa sempre organizada, sempre pronta, sempre preparada. Pode chegar a visita na hora que for, que ela está tranquila. Ela não vai ficar, ai, desculpa, bagunça, não sei o que, porque não teve tempo. Não, ela não precisa falar isso, porque a casa está sempre pronta e organizada. Então, a nossa vida tem que ser assim. Nós temos que ser como essa dona de casa, que a casa está sempre pronta, está sempre arrumada. Nós temos que estar sempre preparados para a vinda do Senhor Jesus. Nós temos que estar sempre preparados para a volta do Senhor Jesus. Até porque, se Jesus não voltar, enquanto nós estivermos vivos, uma hora a gente vai morrer também. E a gente não sabe que hora que morre, né? Às vezes a pessoa morre de uma coisa mais besta do mundo, né? Uma pessoa tá bem, tá com saúde, sei lá, tropeça na rua, cai, bate a cabeça no meio-fio e morre. Então, assim, nós temos que estar preparados. A gente não sabe qual é o dia, não sabemos qual é a hora que o Senhor vai nos chamar. E será que se você morrer hoje, você está preparado? Se você morrer hoje, você tem certeza da sua salvação? Então, assim, nós temos que estar prontos, nós temos que estar preparados, nós temos que estar trabalhando, né? Nós temos que ser generosos, nós temos que ser misericordiosos, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, nós temos que mudar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, a nossa vida, nós temos que nascer do Espírito, né? Que é o que a Bíblia nos ensina. Se nós estivermos preparados, nós nunca seremos surpreendidos com o retorno de Cristo, né? E felizmente a palavra de Deus, ela esclarece que os remidos, eles não estão em trevas. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo. Inclusive, onde nós estivermos, haverá luz ali naquele lugar e naquele ambiente por causa das nossas vidas. Você já reparou que se tiver um lugar muito escuro, bem escuro, você acender um fósforo, já ilumina? Já acaba a escuridão, você já consegue ver as coisas? Assim tem que ser as nossas vidas. Aonde a gente chegar, pode estar o breu que for, a escuridão que for, a luz do Espírito Santo de Deus que está em nós vai ter que iluminar aquele lugar. As pessoas vão ter que ver, né, a luz de Jesus, a luz do Espírito Santo nas nossas vidas. E essa luz do Espírito Santo nas nossas vidas tem que iluminar a vida delas também, né, para que elas possam ver tudo o que está fora do lugar, para que elas possam ver a bagunça que está a vida delas e que elas precisam organizar, que elas precisam arrumar, que elas precisam se preparar para a volta do Senhor Jesus, amém? Eu vou ler a conclusão que diz assim: antes de Jesus ser traído, ele fez questão de ensinar sobre a importância da vigilância, sobre a importância de estarmos preparados para a segunda vinda.
Nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que ele virá de surpresa como um ladrão. Este é um dos ensinamentos mais importantes. Não podemos ser como os judeus da época de Jesus, pois a maioria não reconheceu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Leia a Bíblia, ore e fortaleça o seu espírito. Essa, com certeza, é a melhor maneira de estar preparado para a volta do Senhor Jesus. Amém? Gente, e na época de Jesus, quando Jesus veio pela primeira vez, eles já esperavam a vinda de Jesus, a vinda do Cristo, do Filho de Deus, porque eles já tinham as profecias, eles sabiam que Jesus viria. E eles conviveram com Jesus, né? Muitos tiveram a oportunidade de escutar Jesus e eles não acreditaram, né, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Algumas pessoas acreditaram, mas não foi a maioria. E muitos judeus, né, até hoje estão esperando a primeira vinda de Jesus. Né? Eles não acreditam que Jesus já veio como Filho de Deus, né, que nasceu de uma mulher. Então nós não podemos ser assim. Né? Nós temos que nos preparar. E muitas vezes a gente tem dúvidas, a gente tem muitos questionamentos. Então nós temos que orar a Deus e pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria, né? Que nos dê entendimento da palavra dele, né? Que nos dê certezas, porque a fé é a certeza. Então nós temos que pedir a Deus que ele nos dê convicção a respeito dos ensinamentos, a respeito da palavra, a respeito da Bíblia. Né? Nós temos que gostar de ler a Bíblia, de estudar. E mesmo se você não gosta, você tem que ler e tem que estudar, porque com o tempo isso vai se tornar um hábito e você vai acabar gostando. Porque quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. E quanto mais a gente aprende, mais a gente vai querer colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem nos mostrado. E é muito bom, né, quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente entende a palavra de Deus e quando a gente vive a palavra de Deus no nosso dia a dia, porque diminui muito os nossos medos, diminui muito as inseguranças, as incertezas, porque mesmo que às vezes venha algum sentimento assim estranho, né, de medo, de insegurança, logo em seguida o Espírito Santo te lembra da palavra de Deus que está dentro de você. Então assim, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus, assistir às aulas da escola dominical, agora que elas estão sendo gravadas, né? Nós podemos assistir novamente, ou então se você perdeu da semana passada, você pode assistir na hora que você quiser, quantas vezes você quiser, você pode assistir pausadamente, você pode pegar a sua Bíblia, acompanhar, estudar, pesquisar. Então vamos aproveitar essa oportunidade que o Senhor está nos dando e vamos ler e vamos estudar a palavra de Deus, amém? Essa é a lição de hoje e até a próxima aula.